Olá moçada, tudo tranquilo? O nosso tema de hoje é a China. Bom, vou fazer essa aula como eu combinei com vocês, para vocês poderem estar estudando, poderem estar revisando para a prova, tá bom? Podem estar acompanhando a aula através do material de estudos de vocês, ok? Então vamos lá. Nós vamos começar com a China, falando dos aspectos gerais da China. Como vocês estão vendo, essa é a posição geográfica da China. Ela faz fronteira com a Mongólia, com a Rússia, Coreia do Norte, Cazaquistão, Quirguistão, Paquistão, Tajiquistão, Índia, Nepal. Não precisa gravar nada disso, tá? Mas é importante vocês saberem se localizar no mapa. Com uma área de 9,6 milhões de quilômetros quadrados, é o terceiro maior país do mundo. Ele fica atrás da Rússia e do Canadá. Aí vem a China, Estados Unidos, Brasil, Austrália e assim por diante. Possui uma linha de fronteira de 22 mil quilômetros quadrados. Aqui, ó, tá vendo? Ó, 22 mil quilômetros quadrados, é todo esse espaço aqui, tá? E mantém vizinhança com 14 países. Vamos falar rapidamente sobre os aspectos naturais da China. Esse mapa aqui ele consegue mostrar bem os aspectos naturais da China. A China, como nós podemos observar, ela possui planícies, planaltos e também dobramentos modernos. As planícies ocupam toda a parte leste do país, ou seja, essa parte aqui, ó, tá? Toda essa parte de verde são as planícies. Predominam as planícies sedimentares, ou seja, a deposição de sedimentos de resíduos orgânicos é muito intenso. O solo é muito fértil e é muito aproveitado pela agricultura. Nessa região aqui, ó, no oeste, acompanha aqui com a setinha, tá vendo? Nessa região aqui, tá vendo? Passa o rio Yangtze-Kiang. Nessa aqui passa o rio Huanghe-ho, tá? E um pouco mais abaixo, o rio Yangtze-Kiang. Então, as margens desses dois rios é muito aproveitado para a agricultura. O rio Huanghe-ho também é conhecido como Rio Amarelo, e o rio Yangtze-Kiang, que é onde fica a usina de Três Gargantas, a maior do mundo, né, também é chamado de Rio Azul. Os planaltos ocupam a parte central, aqui, ok, a parte central, e o norte, tá? O norte do país. Então vai desde essa região aqui, que é o Planalto da Manchúria, a essa região aqui, o Planalto do Xinjiang, o Planalto da Mongólia Interior, olha só, aqui é a Mongólia, nessa região aqui o Planalto da Mongólia Interior. Nessa região aqui da Mongólia Interior nós temos o deserto de Gobi. Nessa região do Planalto de Xinjiang nós temos também o deserto do Xinjiang. E o Planalto da Manchúria, como eu já mostrei para vocês, toda essa região aqui é uma das regiões mais industrializadas de toda a China. Montanhas, pessoal. Localizado na região sudoeste, toda essa região aqui, tá vendo? Toda essa região mais escura, ok? Nessa região está a maior cadeia de montanhas do mundo, que é a Cordilheira do Himalaia. Nessas proximidades do conjunto de montanhas também tem a região do Planalto do Tibete, que apesar de ser considerada uma região de Planalto, a altitude média é de 4.000 metros de altitude, é bastante elevada. Seria considerada uma montanha em qualquer lugar do mundo. Essa região, a ocupação demográfica é muito baixa. Outra coisa que é importante a gente analisar é que o clima tem uma relação direta com a posição geográfica. Nessa região aqui, ó, mais ao leste tendendo para o sul, o clima é tropical e subtropical. Nessa região aqui, na região da Manchúria, o clima é mais de subtropical a temperado, já tendendo para o subpolar. Nessa região aqui onde está o Himalaia, o clima é frio de montanha. Nessa região aqui da Mongólia Interior e do deserto de Gobi, o clima é árido e semiárido. Vamos falar agora dos aspectos humanos. Bem, vamos lá então. Com aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né, de habitantes, é o país mais populoso do mundo e também um dos mais povoados. Possui uma diversidade étnica muito irregular. A etnia dos Hans predomina com 91%, mas tem mais de 50 outros grupos minoritários de outras etnias.
Possuem religiões, línguas próprias, sendo que os mais numerosos são os Shuang, os tibetanos, os uigures, os cazaques, os mongóis e os manchus. A densidade demográfica média é de 140 habitantes por quilômetro quadrado. Como nós vimos no mapa anterior, tem regiões que é muito pouco povoada. As regiões desérticas, como o próximo deserto de Gobi, o deserto do Xinjiang, o planalto do Xinjiang, a região do Himalaia, chega a ter 1 habitante por quilômetro quadrado. Enquanto que a região da Manchúria, a região das planícies sedimentares, chegam a ter 2.000 habitantes por quilômetros quadrados em média. Nesse mapa aqui vocês conseguem ver as regiões que são mais povoadas, tá vendo? Essa região mais escura aqui, nós temos uma grande quantidade de pessoas. Ok, ainda falando sobre os aspectos humanos. Essa imagem retrata uma política que foi propagada pelo governo durante muito tempo, que é uma medida para o controle de natalidade, ou seja, a política do filho único, e um detalhe, o filho único homem. Era estimulado o filho único homem. É por isso que medidas como o infanticídio feminino foi durante muito tempo propagado na China. Até porque culturalmente o filho homem ele cuida dos pais durante a velhice. Então esse fator estimulava a propagação do filho único homem. Tá? Como vocês podem observar nessa tabela, que eu retirei do material de vocês, né, a taxa de natalidade tem diminuído bastante desde a década de 1950 para 2012 e a taxa de mortalidade tem diminuído também bastante. Contudo, o crescimento vegetativo, pessoal, como vocês podem estar observando, apesar de diminuir os dois, né, o crescimento vegetativo está diminuindo ao ponto de quase se estabilizar. Mas isso também se deve a vários fatores, como por exemplo, a questão da industrialização. A questão da industrialização foi fortificada e a população ficou mais urbana. E no meio urbano as pessoas têm mais acesso às políticas de controle de natalidade, atendimento médico hospitalar e assim por diante. Okay? Nessa imagem vocês estão vendo uma pirâmide etária da China em 2015. Em 2015 já contava com uma população de 1.401.586.000 pessoas, ou seja, quase 20% de toda a população mundial. Como vocês podem estar observando, olha só, a base da pirâmide é bastante estreita, o meio é largo, né? E como vocês podem observar, apesar de afilar bastante, mas melhorou bastante o contexto da expectativa de vida. Esse tipo de pirâmide etária, que é comum nos países desenvolvidos, na China adota essa maneira por causa da política do filho único. Tá? A queda da natalidade está reduzindo a participação dos jovens na PEA, ou seja, na população economicamente ativa. Ao mesmo tempo, as melhores condições de vida ampliam a expectativa de vida, que hoje é 77 anos para as mulheres e 73 para os homens. Indicadores sociais como a taxa de analfabetismo, as mulheres, 15% das mulheres adultas, em média, ainda são analfabetas e 4% dos homens, na verdade. A taxa de mortalidade infantil, 15 crianças a cada 1.000 nascidas. E um contexto extremamente importante. A China é majoritariamente rural. Então, esses indicadores sociais ainda demonstram que a China é um país emergente e subdesenvolvido. Outro contexto que eu quero observar aqui, entendeu? É que a urbanização, apesar de ter crescido muito, de 19,5% em 1980 para 47% em 2010, proporcionalmente ainda é baixa. Só que essa população rural, urbana, é a maior concentração populacional do planeta. Tá? Como vocês podem estar vendo nessa imagem aqui, olha só. 630 milhões de pessoas vivem em cidades. Então, aqueles 47% representam aproximadamente 630 milhões de pessoas. Quase 700 milhões de pessoas. E outra coisa, 74 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então, toda essa região aqui das planícies, até o planalto da Manchúria, toda essa região tem grandes concentrações populacionais. Eu fiz aqui uma relação das principais cidades.
nem sei se eu vou pronunciar corretamente, né? Olha só, Guangzhou com 25,8 milhões de habitantes, Xangai com 25,3 milhões de habitantes, Beijing, né, que alguns conhecem como Pequim, 16,4 milhões, Tianjin 9,8, Shenzhen com 9,8, Wuhan com 9,1 e Shenyang com 7,1. Essas são as principais cidades chinesas. Vamos falar agora, pessoal, da economia, mas voltado para a agropecuária. A agropecuária absorve 36% da PEA, ou seja, da população economicamente ativa. Pessoal, é um número muito grande. 36% da PEA é mais do que a população brasileira. Tá? É uma vez e meia a população brasileira. São mais de 290 milhões de trabalhadores. Então, é extremamente importante. No final da década de 1970, o país adotou as 4 modernizações: tecnologia, ciência, modernização da agricultura, melhorou o sistema de defesa. Só que, apesar de ter modernizado muito a agricultura, boa parte dos trabalhadores que vivem no meio rural ainda trabalham de maneira braçal, com tração braçal. Tá? Prevalece a agricultura familiar, o intenso trabalho humano. Até porque o potencial demográfico é muito grande. Aqui nós temos imagens da agricultura familiar, como vocês podem estar vendo, né? Outra coisa importante a gente frisar que a modernização da agricultura é recente. E muitas partes do país ainda empregam técnicas arcaicas, principalmente naquela região do Himalaia, do Planalto do Tibete. A China, existem várias áreas de irrigação e recuperação de solos incultos, né? Como a região do Planalto do Xinjiang, onde se processa o solo irrigado de algodão e trigo. Ao norte, nas planícies orientais, na Manchúria e na bacia do Rio Amarelo, graças à presença dos solos aluviais, os loés, e as boas condições climáticas, cultivam-se principalmente trigo, soja, algodão. Ao sul, o clima quente e as chuvas de monções possibilitam o cultivo de produtos tropicais, como o arroz, que ocupa boa parte, né, do espaço agrícola nacional, a cana-de-açúcar, o tabaco, chá, milho, o bicho da seda. No Himalaia, nos altos planaltos, a agricultura é feita em terraços. Tá? Então aqui nós temos as divisões. Olha só, a cultura em terraços, aproveitando a declividade do terreno, muito comum na China. Continuando falando da agropecuária. A China é o maior produtor do mundo em vários produtos, tá? Tanto agrícolas quanto na criação de animais. E ela ainda aluga terras, arrenda terras na África e em outras partes da Ásia. Tudo isso para manter a alimentação do seu contingente populacional, da sua população, que é muito numerosa. Então a China é o primeiro do mundo em criação de aves, 3,9 bilhões de galináceos, né, galinhas e frangos, 65% de toda a produção mundial de patos. Na pecuária de suínos, 415 milhões de cabeças, de ovelhas e carneiros, 152 milhões, cabras e bodes, 138 milhões, cavalos, 7 milhões. Possui o quarto maior rebanho do mundo de bovinos, com 85 milhões de cabeças, né? Está atrás aí do Brasil, Estados Unidos e Argentina. E todos esses produtos é apenas para o consumo interno, pessoal. Vamos falar agora dos recursos minerais. Aqui nós temos a imagem da usina de Três Gargantas, a maior usina hidrelétrica do mundo. E hoje a China é o maior produtor mundial de energia hidrelétrica. A usina de Três Gargantas passou em 2006 a usina de Itaipu, a binacional que fica entre o Brasil e o Paraguai, até então a maior do mundo. A China é o maior produtor e consumidor mundial de carvão mineral. Grande produtor mundial de uma dezena de outros recursos minerais e energéticos. Sem falar que além de ser um grande produtor mundial, né, ela também, quando não é o primeiro, está entre os maiores do mundo. Aqui eu coloquei uma tabela para vocês. Todos esses produtos que eu coloquei aqui, ela está em primeiro lugar. Chumbo, estanho, ferro, fosfato, manganês, molibdênio, zinco. Se destaca também na bauxita, o terceiro produtor mundial. O cobre, terceiro produtor mundial. Prata, terceiro produtor mundial. E vários outros produtos. Ela
tem destaque o petróleo, o quinto produtor mundial, né, como um grande produtor mundial, ok? Vamos falar agora das indústrias, pessoal. As indústrias são extremamente importantes para a economia chinesa. 43% do produto interno bruto provém da produção industrial. A indústria pesada, siderúrgica, metalúrgica, química, de equipamentos, situa-se na região da Manchúria, em Beijing ou Pequim, como vocês preferirem, no Vale do Rio Azul, nas cidades de Nanquim, Xangai, Wuhan e no sul-sudeste, em toda aquela região do sul-sudeste, onde fica a ZE, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? A indústria leve, como a têxtil, encontra-se em Xangai, Pequim, Beijing, Taijin, que são centros tradicionais, e Qingdao, não sei se é bem assim que pronuncia, né? Um centro recente estimulado o crescimento pelo governo. As indústrias alimentícias e artesanais encontram-se espalhadas por todo o país. Nessa imagem vocês conseguem perceber que as regiões onde foram instaladas as ZEE, aqui é a região da Manchúria, é tradicionalmente uma região, olha aqui, Pequim ou Beijing, né? Essa região é tradicionalmente industrializada desde antes da Segunda Guerra Mundial. Toda essa região aqui, ó, próximo do litoral, as regiões onde foram instaladas as ZEE, ok? E aqui as principais concentrações industriais. Vamos falar agora das ZEE, as Zonas Econômicas Especiais. Não tem como você falar da China sem entender a ZEE. No final da década de 1970, o país foi aberto ao capital transnacional. Hoje a China é um país híbrido. Ou seja, internamente ela tem um regime socialista, né, que é a base da política, né? Externamente, a China é o país mais capitalista do mundo. Ela conseguiu essa posição graças a esses investimentos nas zonas econômicas especiais. O objetivo foi modernizar e acelerar o processo industrial. A China passou de 23º no PIB mundial em 1979 para o segundo em 2011, com 11,3 trilhões de dólares. Em 2016, ela terminou com o PIB mundial na segunda economia, atrás dos Estados Unidos, com um PIB de quase 16 trilhões de dólares. Ela vem mantendo um crescimento ininterrupto desde 1979, um crescimento muito bom. Com os investimentos advindos do capital estrangeiro, ou seja, das transnacionais, que vem investindo maciçamente na China, a China passou de 32º exportador de produtos industrializados para o posto de primeiro exportador mundial. Hoje a China é o país que mais oferece produtos industrializados para o mercado mundial. A economia chinesa vem crescendo em média 10% ao ano, graças à elevada taxa de poupança interna, estimulada pelo governo. Isso é muito importante, e quando o estímulo vem do governo, entendeu? A economia flui, aos elevados investimentos internacionais, e ao baixo custo da mão de obra, que é barata pra caramba, né? É diversificada e é disciplinada. Não se faz greve na China. Vamos falar agora, pessoal, sobre a questão dos focos de atração. Eu tenho insistido muito nisso na sala de aula. Vocês precisam entender o que a China fez para atrair tantas indústrias, tantas empresas transnacionais para dentro do país. Vocês podem observar que essas regiões aqui onde ficam as ZEs, tá vendo? Sempre aqui próxima do litoral, tá vendo? Essas regiões sofreram com um estímulo do governo, que é a questão dos focos de atração. Olha só, isso aqui precisa ficar bastante claro, então prestem bastante atenção, tá bom? Ó, os focos de atração. O que a China fez para atrair empresas para dentro do seu país? Primeiro, ofereceu mão de obra barata e disciplinada. Na época, não tinha tão boa qualidade assim, mas com investimento em qualificação profissional, educação, né? Hoje, além de barata, disciplinada, é também qualificada. Mercado consumidor. Afinal, na China tem o maior potencial demográfico do mundo. Qualquer empresa vai querer ser instalada num local onde boa parte dos seus produtos serão consumidos pela própria população. Altos investimentos internos no setor de transportes, sistema portuário, ferrovias, rodovias. Você pode perceber que as ZEs, em sua grande maioria, estão instalados próximos do litoral para facilitar o escoamento da produção para o restante do mundo. E a China hoje ela possui um dos mais modernos sistemas portuários do mundo. Criação das ZEs
essas regiões extremamente modernas, industrializadas, na verdade, e essas transnacionais que chegaram na região estão investindo muito na região. Abundante recursos minerais energéticos, ou seja, matéria-prima abundante, como nós vimos agora há pouco, a China está entre os maiores produtores mundiais de recursos minerais e energéticos. Leis ambientais brandas e sindicatos pouco atuantes ou até mesmo inexistentes. Isso facilita também a entrada de empresas transnacionais, entre vários outros fatores, pessoal, mas esses são os mais visíveis e os mais importantes, ok? É isso aí, chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, pessoal, não se esqueça de dar o like lá embaixo, de compartilhar o vídeo, né, de indicar aos colegas, para dar uma fortalecida no nosso canal. Fiquem com Deus, boa prova e até mais!